Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, também ao meu TikTok. Esse vídeo ele é duplo, eu vou postar ele tanto no YouTube como no TikTok e ele é um desafio. Meu desafio é fazer uma análise textual de Lucas 19, versículos de 1 ao 10 em até 10 minutos. Se você ainda não me segue no TikTok, não deixe de seguir. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, também não deixe de se inscrever e acesse o meu blog que eu criei quando era obreiro, www.obreirolucas.no.comunidades.net. Esta análise envolve um pouco da teologia e um pouco também da psicologia. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu gosto de misturar um pouco essas duas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre a personalidade de Zaqueu? Lucas 19:1 diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus, naquela época, ele visitou várias cidades circunvizinhas de Jerusalém. E onde ele passava, onde ele ia, segundo Eitan Robertson, ia junto com ele uma comitiva. Ele atraía multidões, ele atraía muitas pessoas por onde ele passava, onde ele estava. Certamente por causa da presença poderosa do Espírito Santo que estava na vida dele. Versículo 2: Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Zaqueu vem de Zacai, significa puro, inocente. Ele era chefe dos publicanos, ou seja, cobradores de impostos. Eram pessoas que o Império Romano estabeleceu para que eles fizessem a colheita dos impostos, recolhessem os impostos. E ele era rico, ele era possuidor de muitos bens, ele era uma pessoa que não tinha problemas nessa área financeira. Versículo 3: Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Nós vemos que Zaqueu ele era um homem bem-sucedido, como está colocado no versículo 2, porém ele sentia falta de algo. Ele estava bem, ele estava naquele momento em uma boa situação, porém ele ainda faltava para ele algo e ele não sabia bem o que faltava. A gente pode lembrar do que Dostoiévski, o escritor russo, falava, uma frase atribuída a ele: todo ser humano tem dentro de si uma lacuna do tamanho de Deus, ou seja, um vazio que só Deus preenche. Embora ele tivesse certas coisas, faltava algo a mais a Zaqueu. Faltava algo que preenchesse o seu coração, que preenchesse a sua vida, que tirasse da vida dele esse vazio, que desse forças a ele para que ele caminhasse, para que ele continuasse a sua jornada. Todos nós somos necessitados da presença de Deus em nossas vidas. Sem essa presença de Deus, muitas vezes nós podemos ficar perdidos. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo. Sicômoro, já que havia de passar por ali. E ele, percebendo a presença de Jesus, se aproximando e a multidão que estava ao redor de Jesus, esse homem ele tinha uma personalidade de atitude. Personalidade é um conjunto de emoções, visões, comportamentos, costumes, hábitos, manias que caracterizam o ser humano. E nós podemos observar que Zaqueu ele tinha uma personalidade ativa. Ele agia. Ele não ficava pensando muito, ele não ficava esperando muito, ele simplesmente agia, ele tomava atitude, ele expressava a sua vontade. E o que ele fez? Ele tinha esse desejo de conhecer Jesus e ele toma uma atitude, ele toma a frente. Ou seja, ele já estava, ele estava querendo muito conhecer Jesus, então ele sobe no sicômoro. Sicômoro era uma árvore contorcida, cujos galhos ficavam para baixo. E ele, se aproveitando disso, utilizou o sicômoro e subiu
para ver quem era Jesus. Como ele era pequeno, ele usou a árvore como uma vantagem para que ele conseguisse enxergar Jesus, ver Jesus, ter este encontro com Jesus, encontro este que todos nós precisamos ter um dia em nossas vidas. Nós precisamos nos encontrar com Jesus Cristo. O dia que nós nos encontrarmos com Jesus Cristo será o dia que nós nunca mais seremos os mesmos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Nós vemos que Jesus ele tem uma certa pressa em atuar em nossas vidas, em agir em nossas vidas. Ele tinha pressa em entrar na casa de Zaqueu. Versículo 6, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Ou seja, Jesus provoca boas emoções nas pessoas, porque Jesus, a presença dele é maravilhosa, é poderosa. Ele provocou alegria. Assim como no culto, muitas pessoas sentem alegria na presença de Deus, Jesus, quando ele se aproxima de Zaqueu, ele provoca esse sentimento de entusiasmo, de alegria, de emoção em Zaqueu. Tão maravilhosa era a presença de Jesus. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Às vezes nós mesmos colocamos barreiras para as pessoas se aproximarem de Deus. Nós não devemos julgar o passado das pessoas, julgar as pessoas pela aparência. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Se hoje ela quer buscar a presença de Deus, se hoje ela quer ir para a igreja, nós não devemos fechar as portas. E é claro que esse processo ele dura um certo tempo. Nós não devemos fechar as portas da graça de Deus para as pessoas, mesmo que a pessoa tenha uma certa dificuldade em mudar a sua vida, em mudar as suas atitudes, nós devemos continuar com as nossas portas, com as portas da graça abertas, no sentido de nós continuarmos pregando o evangelho para essas pessoas, acreditando numa possível futura conversão, salvação, libertação, transformação. Nós não podemos fechar ou condenar as pessoas nesse sentido. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. A fé sem obras ela é morta, a fé sem atitudes ela é morta. Zaqueu acreditou e manifestou essa fé, como restituindo tudo que ele tinha roubado, tudo que ele tinha defraudado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Filho de Abraão seriam os descendentes de Abraão, e Zaqueu também era um desses, não só por uma questão de sangue, mas também por ter acreditado como Abraão acreditou, uma questão de fé. E versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O interesse de Jesus é justamente naqueles que estão perdidos. Jesus não veio buscar santos, Jesus veio buscar pecadores, resgatar almas que estão presas nas mãos de Satanás.